Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Iniciativa Empresarial, onde nós estamos discutindo temas relevantes para a pauta de ESG, inclusão e diversidade. Hoje a gente está recebendo a Vilma Reis, que é assessora especial da Presidência dos Correios. Com ela a gente vai ter uma discussão super bacana acerca de iniciativas que o Correio tem feito para trazer a diversidade, a inclusão, sustentabilidade e impacto social nas operações e nas políticas públicas. Vilma, por favor, se apresente, fale um pouco de você, conta pra gente como tem sido esse trabalho e essa mudança dentro dos Correios. Olá, salve, salve, Vivian, Vicente. Que bom nós estarmos aqui. Eu sou Vilma Reis, sou socióloga, professora, defensora de direitos humanos e desde maio de 2023, assessora de diversidade na presidência dos Correios. Nós estamos construindo um caminho importante. Eu venho da Bahia, nós estamos há muito tempo, assim como a iniciativa, nós estamos há muito tempo tentando mudar a fotografia das empresas públicas no país, tentando mudar essa situação, e mesmo numa empresa como os Correios, com 47% com força de trabalho constituída por pessoas negras, a gente tem lutado muito para que pessoas negras cheguem ao topo da instituição. Né? Uhum. De maio de 2023 até abril do ano passado, a gente construiu a nossa política de diversidade, que é a política corporativa de diversidade dos Correios, para a equidade de gênero e raça, respeito e valorização da diversidade e enfrentamento aos assédios. Nessa política, nós desenhamos alguns caminhos muito importantes para promover a equidade de gênero e raça. Num caminho conjunto, nós criamos um indicador de diversidade organizacional de gênero e raça, que daqui a pouquinho nós vamos falar. E, para isso tudo, nós começamos constituindo um GT nacional de diversidade nos Correios, aqui nos Correios sede, em Brasília. A gente está falando realmente de uma empresa gigante, né? Que, por dever constitucional, é a única empresa pública brasileira que está em todos os municípios brasileiros, portanto, em 5.570 municípios do país. A gente está falando de uma empresa com cerca de 85 mil empregados e empregadas diretas e mais uma rede de quase 30 mil trabalhadores e trabalhadores terceirizados. Então, quando a gente olha para a cadeia de valor dos Correios, a gente está falando de algo gigantesco e com capilaridade nacional num país de dimensões continentais. Portanto, eu celebro esse nosso encontro aqui, porque o professor José Vicente, logo naquele momento que estávamos iniciando os trabalhos do GT de diversidade dos Correios, ele veio a Brasília e nos reapresentou, na verdade, a iniciativa empresarial, né, pela igualdade racial. E isso, para a Uhum. gente, foi um caminho muito importante, que, na primeira rodada, desembocou no encontro na Fiesp, com as grandes estatais brasileiras, as autarquias, os bancos. Né? Então, lá estávamos Correios, Banco do Brasil, BNDES e tantas outras gigantes das estatais brasileiras. E Uhum. ali, junto com entes do próprio governo federal, nós estamos na reconstrução da participação dos Correios na iniciativa empresarial, que Uhum. faz parte de várias coisas que a gente vai conversar aqui hoje, inclusive a participação dos Correios no Pacto pela Equidade, pela Diversidade, Equidade e Inclusão, que movimenta aí 36 estatais brasileiras, inclusive Petrobras. Uhum. Portanto, nós estamos falando de uma empresa que
ela já teve toda uma atuação e teve toda uma atuação, pelo menos com muita força, até 2016. Depois, muitas dessas políticas foram desmobilizadas e é importante que, no momento que a gente instalou o nosso GT Nacional na presidência dos Correios, uma das nossas primeiras visitas importantes foi exatamente de uma representação da iniciativa empresarial pela igualdade racial. Uhum. Muito bacana, Vilma, que legal. E é bacana a gente pontuar, né, que hoje em dia a iniciativa conta com 100 instituições entre signatárias e apoiadores. Nós somos o maior movimento da promoção da equidade racial no ambiente corporativo. E a gente tem, né, diversas ramificações e segmentos de empresas, mas é bacana a gente pontuar que a diversidade racial nas empresas públicas ele oferece essas vantagens como a melhoria da inovação, né, a competitividade, de fato também a imagem, enfim, todas as questões que envolvem ali, circundam o ESG. Então é muito legal da gente ver como hoje em dia as empresas têm se engajado cada vez mais com a pauta, além, obviamente, né, da vantagem econômica e todas as vantagens envolvidas na diversidade. Então, para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco a sua visão de como essas políticas inclusivas, dessas empresas que têm grande impacto, como os Correios, elas podem ser um modelo para outras organizações. Eu agradeço por essa pergunta, né, porque nós instituímos o GT e a gente foi conversar com outras, fomos fazer benchmark com outras empresas. A partir de junho de 2023, nós fomos conversar com Petrobras, fomos ao Rio de Janeiro, conversamos com a Caixa Econômica, porque nós tínhamos o desafio aqui de fazer uma política tratando de equidade de gênero e raça, tratar da questão do respeito e valorização da diversidade, portanto, também incorporando as dimensões dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+, das pessoas com deficiência, tratando da diversidade religiosa, tratando da diversidade regional e cultural do país. Esse desafio já é gigante. Mas também, Vivian, nós estávamos focadas em construir uma política de enfrentamento ao assédio moral, assédio sexual, né? Pensando do ponto de vista vertical, horizontal, organizacional, e esse desafio é conjunto, que foi o que a gente conseguiu aprovar no nosso Conselho de Administração em abril de 2024. Essa política, a gente está bem assim, feliz, né? Nós vamos encaminhar aí para a coordenação do Pacto Empresarial, essa nossa publicação, que a primeira tiragem, fizemos agora 30 mil exemplares, porque tem que chegar na mão, principalmente de quem está no campo operacional dos Correios, e do ponto de vista das políticas, o que a gente fez que é inovador, que eu considero revolucionário? Os Correios criou, no seu plano estratégico, um indicador de diversidade, um indicador organizacional de diversidade de gênero e raça, estabelecendo, Vivian, 40% que nós vamos garantir 40% de mulheres em todos os cargos de gestão, né? Desde o nível operacional, que é quem está lá, separando encomendas, separando as mensagens, né? Quem coordena, quem supervisiona, né? Quem está no nível tático, que aí você já vai, né? Aumenta muito mais quem está no nível estratégico de decisão da empresa e quem está na alta gestão. E estabelecemos 40% para as mulheres e 30% para a população negra. Que bacana. 30% muito ligadas em desagregar gênero e raça, para que as mulheres negras não fiquem desconectadas dessa promoção, dessa política de equidade no ambiente dos Correios. Portanto, a gente começou em 1º de janeiro de 2024 com a aplicação, a implementação do indicador de diversidade,
E hoje nós temos indicadores bem importantes. Às vezes você tem, né? Imagine, numa empresa em que quase 47% da força de trabalho é constituído por pessoas negras, mas que, historicamente, nessa empresa que daqui a pouquinho vai completar 362 anos, essa empresa, uma das empresas mais antigas do país, né? E que em 1969 se tornou uma estatal, é importante nós falarmos que desses 47% de força de trabalho negra, a gente está batalhando muito para que as pessoas alcancem, sejam escolhidas. Tem gente que estava ali em cargos da gestão que sem esse nosso indicador de diversidade, talvez ela nunca pensasse, eu tenho que ter pessoas negras na minha equipe, né? Eu tenho que ter mulheres na minha equipe, mulheres negras, mulheres brancas, né? E a gente tratando dessa questão. A gente também, a partir de 2023, nós estabelecemos também algo que é muito importante para o Pacto Empresarial, que é a aceleração de carreiras. E a aceleração de carreiras com uma coisa que é aí que a gente diz, olha, como o Carol Proner falou lá para o BNDES, né? Para nós, quando estamos falando de ESG, a gente está dizendo que o S é para valer, que o social é para valer, né? E esse social é para valer, nós criamos um programa de bolsa cujo título é Primeira Graduação. Nós temos uma força de trabalho em que, no universo de quase 53 mil pessoas que estão ali nos cargos de carteiro, no cargo operacional, no cargo de atendente dos Correios, de agente de Correios. Imagine, tem milhares de pessoas que não têm ensino superior. Esse universo é de 53 mil. E nós começamos, em 2023, a instituir o programa Primeira Graduação, já que a gente tem uma universidade corporativa. No ano passado, em setembro do ano passado, a gente atingiu o grau de escola de governo, né, pelo MEC, e nesse ambiente de educação corporativa, nós tínhamos bolsa para pós-graduação e nós não tínhamos bolsa para que aqueles que são os menos favorecidos, né, tivessem o direito a uma primeira graduação. Está dando um eco aqui, está voltando. Voltou aqui. Então para nós, está retornando aqui. Alô? Eu estou ouvindo bem, bem. Então, para a gente foi muito importante, porque quando a gente aplicou cotas de gênero e de raça nessas primeiras 100 bolsas, e é importante dizer que 68% das pessoas beneficiárias da primeira rodada foram pessoas negras, entre mulheres e homens. Então, com isso, a gente fortalece algo fundamental, e tudo correndo em paralelo. A gente tem a política, o objetivo da nossa política, e é muito importante a gente dizer, porque às vezes a gente fica assim, nossa, como é que a gente vai... Por que a gente está falando em fazer política de equidade, de gênero e raça, né? Num ambiente corporativo de uma estatal? Primeiro, porque nós precisamos mudar a fotografia de quem faz gestão nas empresas estatais no Brasil. Essa é a primeira questão, né? É a gente tratar. A outra é que o objetivo da nossa política, ele diz o seguinte: promover um ambiente inclusivo de valorização e respeito à diversidade e à dignidade da pessoa humana, com equidade de gênero e raça, enfrentamento aos assédios moral, sexual, institucional e outros, com vistas a consolidar um ambiente livre de discriminação e de quaisquer outras formas de violência nas relações de trabalho. Por meio da implementação de ações afirmativas capazes de potencializar, inclusive, uma maior participação dos grupos historicamente minorizados nas instâncias de poder e decisão dos Correios. Isso, a gente está mandando uma mensagem muito importante, que é dizer, não é possível a gente falar
quando, corajosamente, o presidente Lula, em 21 de março de 2023, ele criou ele criou as cotas de 30% nos cargos comissionados, para que a gente possa enegrecer a gestão pública direta. Nós, que somos parte da administração pública indireta, a gente tomou o decreto 11.443/2023 com um exemplo fundamental que inspira a nossa política, inspira o que nós, e a gente precisa, inclusive, como diz aqui o eixo 5 da nossa política, influenciar, inclusive, nossa cadeia de fornecedores, de prestadores de serviço, quando a gente já vê as mudanças, de ver comparecer mulheres negras como coordenadoras da segurança, como coordenadoras de várias áreas aqui, a gente fala, uau, né? Essa política está mexendo também com a nossa cadeia de fornecedores. Portanto, o que a gente chama da cadeia de valores dos Correios, porque envolve toda essa questão. E quando a gente está falando de criar oportunidades, a gente está falando que inovação, ela só se dá num ambiente de diversidade, que inovação, ela só é possível num ambiente onde a gente rompe as bolhas e consegue conversar num campo diverso. E esse campo diverso envolve, nós mulheres negras, somos o maior grupo populacional do país. Uhum. Nós, mulheres negras, nós só temos 4% da riqueza do país. Nós só temos 4% do dinheiro todo desse país. E para nós invertermos essa lógica e nós alterarmos e mudarmos essa fotografia, nós precisamos exatamente promover e fortalecer a presença de mulheres negras, de homens negros. O nosso concurso público, imagine os Correios, não fazia concurso público grande geral desde 2011. Portanto, o que aconteceu? Ao longo, Vivian, dos 10 anos de implementação da lei de cotas no serviço público, os Correios não fez nenhum concurso. Portanto, durante 10 anos, em que nós tínhamos somente 20% de cotas para a população negra nos concursos, os Correios não fez. Então, agora, assim como o BNDES, nós chamamos o concurso em outubro de 2024, a gente colocou 30% de cotas para a população negra, antes, inclusive, da nova lei de cotas ser aprovada no Congresso Nacional, porque só foi possível dia 19 de novembro de 2024, nós instituímos aqui nos Correios, no nosso concurso, que a prova aconteceu dia 15 de dezembro de 2024, nós instituímos cotas para negros, indígenas, entre a população negra, os quilombolas, foi 30%. E para as pessoas com deficiência, os PCDs, a lei diz que a cota mínima é 5%, aqui nos Correios nós aplicamos 10%. Então, para a gente, isso é muito importante. Então, como você percebe, estão acontecendo ações em diferentes frentes, mas todas elas para dialogar com esta política. Aqui nas referências aqui da política, né? Aqui nas referências, nós destacamos todas as políticas que são fundamentais para nós. O Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas no Serviço Público de 2014, a Lei de Igualdade Salarial de 2023, porque aí a gente dialoga com os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento da Sustentabilidade, e principalmente, né, já que a gente está ousando e propondo, né, inclusive com a inspiração do Pacto Empresarial, porque a SRI, né, o ministro Padilha, ali, e tantos outros são parceiros. Os diálogos com o professor José Vicente e outros expoentes das Zumbi dos Palmares e do Pacto pela Igualdade Empresarial, racial, tem feito, nós temos debatido com muita força essas leis e alterando, inclusive,
quando a gente foi tipificar o racismo como crime, que é a lei lá 7.716 da Constituição Cidadã de 88, e a gente, quando altera e quando a gente mexe com essas leis, tanto em questão de enfrentamento ao racismo, ao sexismo, à misoginia, à LGBTfobia, ao capacitismo, ao etarismo, à intolerância religiosa, esse é o debate potente que nós levamos junto com o Pacto Empresarial pela Igualdade Racial na Fiesp, em novembro de 2023, e que a gente segue também, os Correios assinaram em maio de 2024 o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Ministério das Mulheres. Portanto, a gente tem, dali, a gente tem 2 anos, de maio de 2024 até maio de 2026, para nós mostrarmos como a gente, e, na verdade, a gente começou desde janeiro de 2024 com a implementação do indicador de diversidade em gênero e raça. Portanto, o que a gente está lutando para mudar nas estatais, né? Isso é muito importante para nós, porque a gente está praticando aqui dentro, quando a gente aplica o indicador, todas as 28 superintendências dos Correios no país. E são 28 porque São Paulo é tão grande, aí é São Paulo, Vivian, que nós temos uma superintendência que cobre São Paulo, capital e região metropolitana, e nós temos outras, que é SPM, Superintendência de São Paulo Metropolitana, e temos SPI, que é a Superintendência de São Paulo Interior, cuja a superintendência está baseada em Bauru. Ali a gente está falando de 597 municípios. Nossa. Olha o impacto dos Correios, né? Então, com isso, a gente tem mexido em questões muito importantes. Um outro projeto que eu acho importante a gente ainda falar nesse bloco é que, a partir de Paraisópolis, né? Viva São Paulo, né? Isso é uma potência. A partir de Paraisópolis, nós iniciamos em agosto de 2023, um projeto que chama-se Correios Comunidade, que foi a primeira vez na história dos Correios que nós instalamos um ponto de coleta dos Correios num chamado território de favela. Nossa. Né? Imagine, precisou chegar a 2023. Né? Mas eu vou te mandar o vídeo que as mulheres positivas gravaram em Paraisópolis, né? E nós começamos o Correios Comunidade, que é uma forma tão potente de que, primeiro, que toda a periferia possa ter acesso aos serviços dos Correios, porque quando os Correios chegam, todos os outros serviços eles são obrigados a chegar. Né? A gente começou em Paraisópolis e, a partir daí, depois a gente abrimos na Mangueira, né? No Rio de Janeiro, depois abrimos em Pernambués, em Salvador, né? Depois a gente já abriu mais de 50 pontos aqui em Sol Nascente, que é depois da Rocinha, considerada a maior favela do país. A gente, no fechar do ano aí de 2024, a gente abriu um ponto de coleta, e nesses pontos de coleta a gente tem debatido com o Sebrae e com outros parceiros para que as mulheres que são empreendedoras, né, a gente, em março desse ano, a gente deve estar colocando na rua o nosso primeiro curso de formação de mulheres negras empreendedoras, para que elas façam cursos de e-commerce e várias outras coisas, entendam de logística compartilhada, que são todas questões do negócio dos Correios, mas a gente debater negócio com diversidade, e a gente sabe que hoje, quem não debate diversidade não tem como avançar na inovação e não tem, portanto, como avançar no negócio, porque quando a gente fala da população negra, a gente está falando de 56,4% do país. Então, uma empresa que está antenada com a diversidade, ela faz sua publicidade dialogando
com esses 56%. Sim. Ela faz todo o seu marketing, a sua publicidade, a sua comunicação, o seu a gente tem como um dos princípios a centralidade no cliente. Bom, nossas clientes e nossos clientes é a população negra, são as mulheres, é a população LGBTQIA+, são as pessoas com deficiência, são as pessoas não de um Brasil que se apresenta branco, europeu, caucasiano, exclusivamente. A gente está falando de um Brasil que coloca encomendas, que recebe encomenda. A gente está falando da potência do e-commerce hoje, e a potência que é os Correios é a maior empresa de logística da América Latina. Os números dos Correios, a gente coloca nas ruas todos os dias 2,3 milhões de encomendas, a gente entrega nas casas. Nós entregamos 10 milhões de mensagens todos os dias. Então, nós precisamos dialogar com o país inteiro e compreender e praticar, mais do que nunca, o que está na capa da nossa política corporativa. Ter a carteira e o carteiro, né? Ter a mulher negra, ter uma mulher aqui com um símbolo, né? Com um bottom dos movimentos e afirmação dos direitos LGBT. E assim que a gente tem nossa primeira gerente lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, nossa primeira gerente de uma unidade é uma mulher trans, né? E nós repercutimos essa notícia para todo o país e nós queremos ampliar, e essa política está muito bem definida aqui, né? Uhum. Então, essas são questões para nós falarmos, é isso que para a gente é a diversidade para valer, é isso que a gente bota esse S do ESG, né? Não como não é uma coisa que a gente vai fazer de vez em quando. A política de diversidade corporativa dos Correios é em todas as ações dos Correios. Uhum. E junto com a gerência de sustentabilidade, nós da assessoria de diversidade, nós temos dialogado com o país inteiro, né? Nós temos a Agenda 3P, que é a agenda governamental para as questões das ambientais, né? E a gente tem aqui o Pacto pela Igualdade Racial, que a gente acabou de assinar, junto com o Conselhão, junto com o MIR, o Ministério da Igualdade Racial, junto com e várias estatais. Em 4 de setembro de 2024, nós construímos de abril até setembro, e dia 4 de setembro, na sede da Petrobras, aqui em Brasília, nós aderimos e assinamos o Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão, com mais 35 estatais, empresas públicas, autarquias e fundações. Isso, para a gente, é muito importante, porque é junto com a SEST, que é a coordenação das estatais no MGI, o Ministério da Gestão e Inovação para o Serviço Público. Portanto, nós estamos digamos assim, no centro desse debate, e nós entendemos que quantas outras empresas elas se beneficiam de forma atravessada quando elas compram serviço, contratam serviço dos Correios, e elas contratam porque os Correios têm uma política de diversidade e têm uma política de sustentabilidade que dialoga para e passo, entendendo que responsabilidade para a equidade racial, de gênero, ela está diretamente ligada ao negócio. Né? Sim, uhum, completamente. Vilma, muito obrigada por toda essa explanação, assim, deu pra gente um vislumbre e um entendimento da força do Correios, de como tem um impacto direto na sociedade, além também das ações que vão acontecendo de forma paralela, mas é muito legal ver como o engajamento de fato de uma empresa com a pauta pode causar um impacto extremo, né? E é o que a gente gosta de falar. A gente entende que a discussão ela é diferente em cada país, mas no Brasil essa não deveria nem ser uma discussão se devemos implementar ou não, já que a gente é o país com maior negros fora da África. Então a gente precisa
entender que é uma necessidade, além de, obviamente, social e humanitária, mas também do negócio, no sentido de, se o meu consumidor é majoritariamente negro, eu preciso entender as necessidades, as dificuldades, eu preciso saber o que ele precisa, preciso dialogar com esse público para que o meu produto encontre também lugar ali na mente e no coração desses consumidores. Então, vendo assim as ações que vocês estão fazendo, eu creio, dá até uma esperança, um vigor novo, né? Você fala, poxa, que bacana, como a gente consegue fazer mudança quando a gente trabalha junto. E uma coisa muito legal que você comentou a respeito da cadeia de valor, a gente aqui na iniciativa preza muito por isso, né? Então, dentre as 100 empresas que a gente tem, Coca-Cola, Ambev, PepsiCo, John Deere, diversos segmentos, a gente preza muito pela cadeia de valor também. Porque a gente vê que a gente consegue fazer um impacto cada vez mais estrondoso quando a gente começa a envolver as nossas empresas envolvidas, a cadeia de valor dessas empresas. E eu queria compartilhar com você a questão de que no Fórum de Equidade, Fórum Internacional de Equidade, que aconteceu aqui na Fiesp, que foi patrocinado pelos Correios também, a gente teve um momento super importante, significativo, onde nós tivemos a adesão dos escritórios de advocacia à iniciativa empresarial. Então, nós abrimos mais um tier dentro do universo da iniciativa para acolher os escritórios de advocacia. Então, dentre eles, nós tivemos Tosini Freire, LBCA, vários escritórios que entraram à iniciativa, trazendo ali o peso do ambiente jurídico também, né? Como iniciativa, a gente vê como é importante a gente trazer todos os setores, a gente trabalha os segmentos das empresas, né? Tendo o nosso comitê de RH, tendo o comitê jurídico, tendo o comitê de presidentes. Isso surgiu juntamente com os presidentes e a gente falou, precisamos ampliar a visão, né? Então, a gente trouxe os escritórios, então, acho que casa muito com o que você está falando, no sentido da gente falar, nós precisamos de engajamento pleno, de fato, né, das nossas áreas. Exato. Então, foi muito bacana, muito significativo, o ambiente jurídico tomando forma, tomando espaço, né? A gente sabe como é complexo o envolvimento do ambiente jurídico na pauta racial, mas, carinha, mas cada vez mais passos, né? Passos. Então, eu acho que essa grande questão do nosso trabalho, né? A gente entender que cada dia é uma luta, um desafio, mas a gente vai evoluindo e dando passos. Tanto que essa discussão, talvez 10 anos atrás, nem existisse, né? A discussão seria totalmente diferente, mas nem existe racismo na minha empresa. Então é muito bom a gente conseguir avançar a pauta e ter temas novos. E eu queria entender na sua visão, né, enquanto nos Correios, mas também enquanto Vilma, qual você acha que é o nosso maior desafio na superação do racismo no ambiente corporativo? Olha, a gente está vivenciando aqui. Primeiro, eu fico pensando assim, é exatamente como você falou, Vivian. Há 10 anos atrás, imagine, né? Todos esses expoentes, como Sueli Carneiro, o professor José Vicente, Edson Cardoso, Vânia Santana, nós na Bahia, né, com Luísa Bairros, com tantas outras, Jurema Werneck no Rio, Lúcia Xavier, Ieda Leal. Imagine, nós estávamos, Marcelene Garcia, lá no Paraná, todo esse povo que fez a luta lá pela aprovação, foi o primeiro estado lá que aprovou na universidade as cotas, e nós avançamos para o debate no serviço público. Imagine, em 2012, naquele esforço inteiro que a ministra Luísa Bairros fez, junto com toda a luta que nós tínhamos já na Zumbi, já em tantas outras, a batalha que nós fizemos na Bahia, junto com a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, com a professora Ivete Sacramento, a luta no Rio, na UERJ, todo aquele debate estava ali. Eu quero voltar um pouquinho para a gente pensar nesses desafios. Né? Em 2001, quando o Brasil foi participar da Conferência de Durban, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, o Brasil estava numa situação absolutamente constrangedora, como você falou. Né? Assim, não podia nem tocar no assunto, era aquele quiprocó para falar das cotas, tentaram desmoralizar as políticas de cota.
judicializou a questão das cotas, por isso é tão importante mesmo, Vivian, os escritórios de advocacia entrarem nessa discussão e serem impactados por esse debate, porque aí foi onde a gente teve os embates mais difíceis, né? Aí foi por onde nós tivemos os embates mais complicados do nosso país. Pois bem, ali em 2001, o desafio era absurdo, porque era somente o movimento negro brasileiro lutando por reparação, por justiça racial. A gente conseguiu, em quase 25 anos, nós envolvemos toda a sociedade brasileira. Não é possível, não tem quem não tenha sido impactado de alguma forma por esse debate. Sim. Né? Para a gente, e nós sabemos qual é o valor desse debate, por que ele conta tanto para nós. A outra questão é, as pessoas entenderam, mas a gente está num país em que tem uma ação lamentável do campo conservador que não quer que a gente avance. Esse, para mim, é um dos desafios. A gente está falando de 25 anos de uma batalha pública, que, né, a gente viu quantos jornalistas passando vergonha, dizendo a não existência do racismo. Olha, imagine, né? Mas a gente venceu uma parte do debate, a gente colocou esse debate sobre a mesa, a gente institucionalizou políticas, por isso que nesse documento dos Correios a gente fez tanta questão de colocar nas referências todas as políticas aprovadas, né? Porque isso também você está aqui disputando. A gente colocou as convenções da OIT, a 103, a 111, a 190, a gente colocou os ODS, principalmente o ODS 5, que é da equidade de gênero, e o ODS 8, que é do trabalho decente. A gente fez questão muito de evidenciar essa batalha que o Brasil está fazendo, a partir de assumir uma posição muito coerente na ONU de criar o ODS 18, que é pela igualdade racial e étnico-racial, né? A equidade. Debate muito forte no G20, feito no Brasil, principalmente G20 social. Por quê? Porque aí nós temos cada vez mais a constituição de uma matriz, principalmente no campo empresarial, portanto, no campo privado, onde tem muito dinheiro, de que não, mas as pessoas entendem a existência do racismo, mas elas não praticam políticas contra o racismo dentro do ambiente corporativo. Por isso é tão importante o Pacto Empresarial pela Igualdade Racial, né? Que é você continuar fazendo esse debate, dizendo, olha, gente, quando, em 1998, o Instituto Epps, por exemplo, olhou aquela fotografia das 500 maiores empresas do país e viu que só 8% aventava a possibilidade de ter uma pessoa negra no seu campo de executivos, mas que você efetivamente não tinha. Hoje, a realidade que nós temos é que nós avançamos na administração pública direta federal, na administração pública indireta, que são as estatais, e é por força de lei, sim, né? Mas nós ainda temos muitos desafios. Quando uma empresária fez um programa de trainee na iniciativa privada, ela sofreu todos os tipos de ataque, né? Porque a gente está falando com a iniciativa privada que não está preparada. E há uma disseminação de um debate covarde no seio da sociedade de que, mas agora a gente só vai fazer para os negros. É importante dizer, é a primeira vez que é feito para os negros. Isso é muito importante. E é a primeiríssima vez que se faz políticas focadas em mulheres negras. É a primeiríssima vez, né? Mesmo quando a gente conseguia mexer com políticas de ações afirmativas, ainda na universidade, que não era nesse mundo tão protegido do mundo do trabalho, em que, mesmo em ambientes públicos, tem gente que virou uma trajetória inteira e não teve chefias negras,
não foi chefiado por mulheres negras, nem por homens negros. Imagine em relação a isso para a população indígena. É a primeira vez que tem um ministério dos povos indígenas, né? Mas, voltando aqui para a população negra, nós vivenciamos situações de pessoas que, mesmo com um concurso, entra uma pessoa negra e uma pessoa branca, a pessoa branca vai ter toda uma trajetória de promoção, de viver. Alô? Oi, Vivi. Estou ouvindo, ouço bem. Ok. A pessoa vai ter toda uma trajetória de ter todo um crescimento na carreira, e aquela pessoa negra, né, que entrou na mesma carreira, e é para isso política de equidade, é para isso o debate sobre justiça racial e de gênero, né? É a gente dizer, mesmo no concurso público, mesmo na carreira pública, que se fala tanto em isonomia, né? O que acontece nas trajetórias de brancos e negros, né? Pessoas negras entram e muitas vezes entram, vivem e morrem estacionadas no mesmo lugar que elas entraram. Isso é muito violento, isso é o que Sueli Carneiro chama de racismo em estado puro, isso é o que... E também... e que está sendo muito destacado por pesquisadoras como Marcelene Garcia, muito parceira aí dessa iniciativa que eu sei, que produziu muito a partir da... e que foi a coordenadora de equidade racial da Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Fernando Haddad, e que conseguiu, com políticas de equidade, pela primeira vez, ali naquele círculo de poder, pela primeira vez, dar posse a 14 pessoas negras como procuradores e procuradoras do município de São Paulo. Isso é muito importante, porque a gente está falando de uma questão que são lugares que estão historicamente reservados para os brancos. Isso não pode numa democracia. Enquanto houver racismo, nós não teremos democracia, né? E sem esse equilíbrio, esse, para mim, é um desafio. O outro desafio é que nós precisamos de mecanismos de muita justeza, de muito equilíbrio e com muito cuidado, que são as bancas de heteroidentificação na nossa ocupação no serviço público. É importante a gente preparar... Essa é uma coisa, daqui a pouco eu volto. A outra coisa é você preparar as empresas para receber pessoas negras, porque essa geração que vem... A gente acabou de fazer um concurso nos Correios. Imagine, o concurso nacional do MGI unificado, com mais de 20 instituições, aquele concurso tem 6.500 vagas imediatas. Só o concurso dos Correios, ele abriu com 3.500 vagas, uma única empresa. Pensa o que é isso? Né? Um concurso nacional. Então, nós precisamos preparar as empresas, ter programas de diversidade, de formação. A gente acabou de aplicar aqui um EAD de 16 horas, né? E nós tivemos, ao mesmo tempo, quase 30 mil pessoas na nossa plataforma fazendo o curso de EAD para enfrentamento aos assédios e discriminação. Tem que preparar as empresas e suas gestões, suas chefias, para receber pessoas negras, para essa pessoa saber, eu tenho que promover essas pessoas, eu tenho que enxergar essas pessoas, eu preciso de mecanismos equilibrados para não enxergar somente o pertencimento racial dessa pessoa, mas dizer, opa, eu quero ter diversidade em minhas equipes de trabalho e vou também enxergar oportunidade para pessoas negras, pessoas brancas, para pessoas indígenas, para mulheres, para homens, para LGBT, para PCD, para pessoas mais jovens, para pessoas mais velhas. Se você não prepara esse ambiente, as pessoas negras e os outros grupos minorizados vão entrar e não vão ter oportunidade dentro das empresas. Isso é uma coisa muito importante. A outra coisa é a gente pensar que, nesse ambiente que a gente está discutindo diversidade e pensando em políticas de equidade e inclusão, nós precisamos também enfrentar outras questões. Quem são os grupos historicamente atingidos por assédio e discriminação? Majoritariamente mulheres, mulheres negras, homens negros. Se a gente não debate enfrentamento aos assédios
cruzado com o debate de enfrentamento a racismo, sexismo, misoginia, LGBTfobia, capacitismo, etarismo, a gente não sai do lugar, né? Sim. Eu aqui falando, agora, como você disse, você, Vilma, aqui falando a pesquisadora. Né? Eu venho do programa Raça e Democracia nas Américas, que foi coordenado, criado por Luísa Bairros, na Bahia, em 1998, e que nós passamos 10 anos ali de formação política. Eu vim de um programa, o que é o Raça e Democracia nas Américas? Exatamente um programa criado na Universidade Federal da Bahia, no CRH, o Centro de Recursos Humanos da Universidade Federal da Bahia, coordenado pela professora e essa pensadora monumental que foi Luísa Bairros, e junto com a Associação Nacional de Cientistas Políticos Negros dos Estados Unidos, David Covey, Mark Soyle, Diana Pittsburgh, e tantos outros. Clóvis Oliveira, que está na Bahia, Silvio Humberto, da Steve Biko, né? Lindinalva Barbosa, Marta Rosa, né? A própria Sueli Carneiro, que foi uma das grandes expoentes nesse programa, indo várias vezes à Bahia, e que a gente se encontrou na Califórnia, em Sacramento, lá no campus da Universidade de Sacramento, com David Covey. Nós fomos formadas e treinadas para alterar e preparar os ambientes corporativos, institucionais, empresariais, para que não é somente entrar, você tem que ter as condições de chegar nos ambientes corporativos e você permanecer, e você ter uma vida de felicidade e realização. Não é somente, porque agora tem 5 negros aqui. Tem que saber o que vai acontecer com a vida dos negros e negras no ambiente corporativo. Esse é um outro debate, a gente vai investir nele. O outro desafio que eu citei é a questão da fiscalização. O que significa para nós hoje as bancas de heteroidentificação quando as empresas não passaram por uma formação, por exemplo, como o Juoxê, criado pela Marcelene Garcia, né, que hoje está lá no MIR, Ministério da Igualdade Racial, ela que formou e está formando o povo da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública do Governo Federal, ela que foi pró-reitora de ações afirmativas, acho que é uma das pessoas para vir aqui conversar no nosso podcast, viu, Vivian? Porque ela foi pró-reitora de ações afirmativas do IFBA e lá criou as políticas que hoje impactam os institutos federais em todo o país. Por quê? Essa geração de movimento negro, né, que foi lá no início de tantas iniciativas nossas, como o CEAFRO na Bahia, como Steve Biko na Bahia, Escola Manhilda do Ileaê na Bahia, como Universidade Zumbi dos Palmares em São Paulo, como Instituto da Mulher Negra, o Guelé 10 em São Paulo, como Crioula no Rio de Janeiro, como Malungas em Goiás, como o próprio MNU nacionalmente, mas a gente vendo aqui um Nelson Inocêncio, uma Maria Luísa Júnior e uma Graça Santos em Brasília, né? E um Edson Cardoso, uma Regina Dami. Então, essa geração, nós chegamos no ambiente corporativo e a gente sabe, tem que preparar o ambiente, porque senão, ali na outra mesa, tem a pessoa que acha, meu Deus, esses negros chegaram, o que é que vai ser da minha vida e da próxima dinastia que eu queria botar aqui e continuar todo mundo branco. Né? Porque estamos num país que um branco emprega outro. Um branco manda o edital para outro branco. Né? Às vezes, você não vê as coisas nem no mural, porque as pessoas pensam que as empresas são delas e de suas famílias. Então, esse eu considero que é uma frente de desafios muito grande. Então, bancas de heteroidentificação precisa ter um protocolo definido no país. Né? O MGI, através da ENAP, tem feito um esforço. Né? A gente tem agora o Plano Nacional da Política de Ações Afirmativas do MI. Nós temos iniciativas espalhadas, nós temos o Pacto de Equidade das Estatais, mas nós precisamos trabalhar para que no interior de São Paulo, todas as iniciativas de concurso elas cumpram o protocolo das bancas de heteroidentificação. Primeiro que já é um absurdo que os brancos fazem concurso, passou, pronto, vai lá. Só vou esperar me chamar para uma outra etapa.
A Uhum. população negra, às vezes, para fazer uma banca de heteroidentificação, viaja, já pagou 3 mil de passagem para ir, às vezes, fazer uma prova, e às vezes é mais 3 mil Uhum. para ir fazer a banca de heteroidentificação. A gente precisa criar mecanismo como o MGI criou, que foi espalhar o concurso pelo país, aplicar de forma unificada na maioria das cidades polos do país, para que a pessoa que está em Vitória da Conquista, na Bahia, a pessoa que está lá no interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, lá na cidade, em Corumbá, no Pará, ela, da cidade que ela está, ela faça a prova e ela vai fazer a banca de heteroidentificação, porque não é possível que ainda se transforme num impacto financeiro tão difícil para nosso povo. Tudo Sim. isso são desafios que estão colocados. E a gente fazer vigilância social e política na aplicação das políticas de ações afirmativas no mundo do trabalho. E eu penso que essa é uma frente importante para o Pacto Empresarial pela Igualdade Racial. Né? Nós temos as legislações todas aprovadas. E agora, mais do que nunca, Vivian, nós precisamos de ter comitês organizados em todo o país. É importante que o Pacto Empresarial pense seus comitês nos 26 estados e no Distrito Federal, que pense em fazer colóquios e rodas de conversa em todo o país, que esse nosso podcast possa repercutir por todo o país, que ele vire um material para também circular nas universidades, circular nos escritórios de advocacia, mas também nas escolas de ciência jurídica, porque a Uhum. gente tem eu fui ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia e fui presidenta do Conselho Nacional de Ouvidorias do país. Então, nós sabemos qual é o desafio de um sistema de justiça que tem toda uma formação passando ao largo do brutal sistema racista, né? Um racismo sistêmico que a gente vivencia e que você tem uma ciência jurídica que passa ao largo. Você tem as escolas de ciências médicas e biológicas que passam ao largo. Você tem todo um campo do estudo dos serviços sociais que às vezes passam ao largo de tudo que a gente está debatendo aqui. Portanto, para Uhum. ter justiça racial e equidade racial e de gênero e de outros minorizados no país, que são maiorias, nós precisamos disseminar esse nosso debate que a gente está fazendo aqui agora. Então, o desafio é grande, mas nós temos coragem, que o que nos traz aqui, que a gente sabe que a gente não veio aqui para dar voltinha. Nosso povo é para brilhar e não para morrer de fome, inclusive as fomes políticas e intelectuais impostas pelo racismo no nosso país. Sim, nossa, Vilma, que bacana assim a explanação que você trouxe para a gente. Tem pontos muito interessantes, por exemplo, a necessidade latente da interseccionalidade, né? A gente não pode abrir mão dela porque ela traz para a gente um vislumbre cada vez maior e mais complexo, né? Cada vez que a gente recorta, a gente vê a complexidade. Mas a gente trabalha também em parceria, né, em colaboração com o Fórum de Empresas LGBTI+, a gente trabalha com o Reinaldo Bogarelli, que também é nosso grande apoiador. Trabalhamos também com o Movimento Mulher 360, a Margarete, uma querida conosco. Então, até no fórum que a gente mencionou, foram apoiadores, participaram de um painel onde a gente debateu os movimentos e os nossos encontros e desafios. Então, é cada vez mais importante que a gente tenha a interseccionalidade, que a gente traga essas pautas, a diversidade como um todo, mas também, lógico, né, os seus recortes, suas frentes. E achei muito legal também o seu comentário a respeito da necessidade de um cuidado com a ascensão, né, a aceleração de carreira das pessoas pretas. A gente vê que hoje em dia, dentro das empresas, há esse não digamos, não diria nenhum cuidado, mas há essa necessidade de colocar, de absorver pessoas pretas, mas e a retenção como que tá, né? Como que a gente tá colocando elas dentro, qual é o posicionamento, a gente escuta muito, né? Às vezes as pessoas brancas não conseguem ter o vislumbre ou conseguem ter o cuidado de olhar que um estagiário negro e um branco não têm a mesma visão da empresa, porque um fala, eu não pertenço a esse lugar. Então, como a gente consegue falar, não?
Vamos desvencilhar todo esse racismo estrutural e institucional, enfim, todas essas barreiras. Mas eu queria agradecer demais pelo seu tempo, pela sua participação. A gente poderia ficar horas. Eu sinto que precisa de um parte 2 porque foi uma discussão maravilhosa. Quero agradecer demais essa participação, dizer que a iniciativa está muito feliz de poder contar com os Correios nessa participação do fórum. É uma empresa que cada vez mais tem crescido, o compromisso é visível, né, e latente com a pauta racial, e que a gente possa seguir aí causando mudança e impacto juntos, né, em todas as áreas. Viva, Vivian, eu que agradeço, porque a gente fica aqui trabalhando, 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 né? Hoje a gente vê que os ministérios todos têm as ASPADs, né, que são as assessorias de participação social e diversidade. Esse é um ganho muito grande, mas a gente fica pensando, nossa, como é que isso está se dando na iniciativa, né, privada? E eu digo a você, as respostas que a gente está tendo em cidades como Salvador, as organizações de mulheres negras, como a Coletiva Maim, está fazendo um curso preparando mulheres negras, muitas delas são mulheres de terreiro, né, lá no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, onde fica ali, na Vasco da Gama, a Casa Branca, o terreiro da Casa Branca. A gente está falando de uma iniciativa de mais de 200 anos, né? Terreiro do Cobre e tantos outros, terreiro do Gogum. São 22 mulheres se preparando para carreiras públicas. Nossa. E tem muita coisa potente acontecendo. Nesse Correios Comunidade, nossa iniciativa vai começar aqui nos Correios para 2.000 mulheres, né, pegando pelo menos 4 praças de imediato, que é São Paulo, a partir da experiência de Paraisópolis e outros que a gente está abrindo, Uhum. Rio de Janeiro, Bahia e Brasília, né, que a gente já abriu Correios Comunidade em todos esses estados. E eu tenho muita crença quando a gente promove o debate, quando a gente abre a discussão, quando a gente quebra o silêncio e a gente consegue nomear as iniquidades e dizer, olha, é nesse ponto que nós estamos. Por isso que eu considero muito potente. Vamos apostar na nossa radical imaginação política, do nosso povo negro para 2025 a gente conseguir realizar muito mais. O programa primeira graduação está com inscrições abertas nos Correios até o dia 10, até amanhã, né? Vamos ver o que mais, né? Mas até amanhã nós temos mais 100 bolsas aí, e aplicando cotas de gênero e raça. Então, eu que agradeço, enquanto assessora de diversidade da presidência dos Correios, por essa oportunidade da gente elaborar, mas vir aqui conversar, falar e trocar e ver que a gente está na mesma conexão, que tem convergência, e a gente parabeniza o pacto, porque tem muitas outras e muitos outros de nós espalhados aí nas empresas públicas e privadas, fazendo um esforço muito grande para posicionar a população negra em lugares em que suas carreiras, que possam possibilitar entrada e que tenham mobilidade em suas carreiras dentro das empresas. Muito obrigada e viva nós e viva as águas.